Amados irmãos, irmãs, amados amigos, amigas, a paz do Senhor. Hoje nós iremos abordar um tema muito problemático, não é? Que estamos vivendo em nossos dias. Comunismo, socialismo, como é que é? Qual o objetivo destas duas ideologias? Uma é a preparativo para o outro. O socialismo é um preparativo para o comunismo. O socialismo, eles pregam, não é, os termos. Há muitos anos atrás, por Marx, por Lenin. Então, essa ideologia é muito perigosa. Primeiramente, precisamos entender essa diferença, né, entre o comunismo e o socialismo, sabendo desde já que ambos fazem parte do mesmo sistema. Os objetivos um prepara para o outro. O socialismo, ele prega uma ideologia que busca alcançar o comunismo, ou seja, o socialismo seria uma etapa da revolução para se chegar ao comunismo. E o que é que o socialismo faz? Ele anuncia amor, fraternidade, distribuição de rendas. Mas o que é que nós vemos nos países comunistas? Nós temos exemplos. A televisão hoje não esconde mais isso. Nós temos Cuba, o povo morrendo de fome, enquanto seus líderes nadando em dinheiro. Nós temos aqui na América do Sul, não é? Já um país muito famoso, que é amicíssimo do nosso presidente, Maduro, Venezuela, onde o povo morrendo de fome, comendo lixo, enquanto eles ricos, riquíssimos, esbanjando o dinheiro. Aqui no Brasil, todos os que se dizem comunistas estão multimilionários. O nosso presidente era pobre, era operário. Hoje é uma grande fortuna. Por que ele não distribui a renda dele com os pobres? Por que os comunistas não distribuem as suas rendas como faziam os apóstolos, que eles se baseiam em Atos, que nós iremos falar aqui agora, que distribuíam o que tinham para com aqueles menos favorecidos? Por que eles não fazem isso, mas ao contrário, tiram do povo para eles? Portanto, o socialismo é uma ideologia que busca alcançar o comunismo, meu irmão. Grandes homens de Deus advertiram contra o comunismo, como no caso do famoso evangelista Billy Graham, que disse: o comunismo é uma religião inspirada, dirigida e motivada pelo próprio diabo, pelo próprio Satanás. Quem apoia declara guerra a Deus, o Todo-Poderoso. O cristão pode ser comunista? O cristão pode aceitar o comunismo? Outro grande líder que advertiu contra o comunismo foi Martin Luther King, que disse: o comunismo existe hoje porque o cristianismo não está sendo suficientemente cristão. Por que não está sendo suficientemente cristão? Porque existem os enganadores. Eu estava fazendo curso no seminário e vi um grupo deles reunidos, estudando a Bíblia, para denegrir a imagem de Deus, para enganar, para ludibriar através da palavra. E hoje existem muitas igrejas, pseudos cristãos, que são de pastores comunistas, que pregam o comunismo, que levam os irmãos a se enganarem, a se ludibriarem e caminharem no caminho que leva à perdição, porque não são de Deus, não é? Recentemente, Franklin Graham advertiu: o socialismo sempre foi inimigo da igreja, e veja a perseguição, muitos projetos. Veja o nosso presidente, de vez em quando ele sai na baixa magia, sendo abençoado, fazendo pactos.
Não há como ser discípulo de Jesus Cristo e, ao mesmo tempo, discípulo de Karl Marx, que foi o ideólogo por trás da propagação das ideias comunistas. As tentativas do comunismo, meus irmãos, em destruir e corromper o evangelho são inúmeras. Não só o evangelho, mas a própria família, que é criação de Deus. Mas, afinal, o que diz a Bíblia sobre os ideais, sobre essas ideias por trás do comunismo e do socialismo? São materialistas. Querem tudo para si, não para dividir. Não para dividir. Veja a riqueza do nosso atual presidente e de toda a sua família. E você vê as denúncias, desvios de verba, roubo, até a família envolvida nesses atos negros e obscuros, envergonhosos da vida. Porque o homem que tem vergonha, ele não se vende, ele não se troca. Portanto, meu amado, não há como ser discípulo de Jesus Cristo e seguir o socialismo ou o comunismo. São materialistas ferrenhos e tudo para si e não para dividir como faziam os apóstolos. Os socialistas e comunistas, meus irmãos, são muito materialistas. Karl Marx tinha grande apego pela matéria. Por isso, ele tenta negar a existência de um Criador. De um Criador que tem controle sobre todas as coisas, inclusive classifica a religião como um ópio, como uma droga do povo, que se embriagam com o sangue lavado pelo sangue de Jesus. E não é isso. O sangue de Jesus nos purifica, nos santifica, nos tira do pecado, nos tira da morte e nos traz a vida. São materialistas ferrenhos. E o materialista, meu amigo, é aquela pessoa que tem a vida voltada apenas para os bens materiais e que acredita que tudo é matéria, dando pouca ou nenhuma importância à dimensão espiritual. Nós não podemos viver nem aceitar essa ideologia. A palavra de Deus condena esses tipos de atitudes, nos lembrando que, na verdade, nós somos criaturas e viemos sem nada para esta vida e sairemos dela da mesma maneira. É real, é positivo, é verdadeiro a palavra de Deus, porque nós provamos a cada dia desse conhecimento, dessa palavra que se cumpre a cada dia. Portanto, é preciso nós não nos enganarmos. Se o seu pastor aceita o comunismo, saia dele, porque você está no caminho errado. Se você é cristão, se você é crente, não. Porque o crente é qualquer um, até Satanás é crente. Nós não fazemos questão, meus irmãos, de ter membros da igreja comunista. Comunista, sai fora. Sai fora. Ouvi alguns dias atrás, no YouTube, o pastor dizendo: se você é comunista, não fique nessa igreja. E nós dizemos o mesmo. Agora, não temos rancor. Ao contrário, a Bíblia nos instrui e diz: o comunismo, o socialismo alimentam o rancor entre as pessoas, gerando um clima de conflito. Ricos são inimigos dos pobres. Patrões são inimigos dos trabalhadores e o capitalismo impede a destruição de renda. É isso aí, meus irmãos. Enquanto que Deus, os cristãos, pregam o amor, a fraternidade, a oração, a busca pela solução. É muito importante que você entenda e compreenda. O cristão não tem como ser comunista, não pode ser comunista, e a Bíblia nos diverte. Se vocês não obedecerem à lei do reino encontrada nas Escrituras, que diz: ame o seu próximo como a si mesmo, estarão agindo corretamente. Está em Tiago 2,28, você vê o ódio, a perseguição, a destruição de vidas. Jesus Cristo também nos instruiu em Mateus capítulo 5, 44. Amem os seus inimigos e orem por aqueles que os perseguem. Nós temos que orar por eles, suplicar a Deus.
Eles apoiam o roubo, os ladrões, os bandidos, os assassinos. E nós estamos vendo isso. Quantos o governo soltou? Quantos bandidos de alta periculosidade? Quantos? A imprensa hoje é livre, por isso eles querem controlar a imprensa para que não saibam das sujeiras que eles praticam diariamente. Na calada da noite. O comunismo apoia, não é? Constantemente roubos, furtos. Constantemente vemos simpatizantes desta ideologia defenderem que as pessoas que têm mais recursos devem ajudar pessoas que têm menores recursos. Parece uma coisa nobre, mas o problema é que eles querem fazer por imposição e não pode. Eu conheço um pastor que ele é assalariado, ele não recebe dinheiro da igreja. Ele não aceita salário porque ele tem um salário. E se ele tem um salário, ele não precisa do salário da igreja. E ele ainda tira do seu dízimo, a sua oferta, e ainda tira do seu salário uma certa quantia e compra de gêneros alimentícios para distribuir mensalmente com pessoas carentes. Mas ele não dá para entidades. Por que não dá para entidades? Porque por trás das entidades tem muitos se alimentando, usufruindo da bondade daqueles que fazem a doação. Ele doa pessoalmente. Nas ruas, o homem vai puxando uma carroça, ele para o seu carro e dá uma certa quantidade de alimentos. A pessoa vai com o saco, apanhando papel, latinhas na rua, ele para e dá o alimento. E algumas mais necessitadas que ele foi na casa para ver, para enxergar, para sentir a realidade, ele leva na casa da pessoa. Isso sim. E do seu salário, ele não tira do povo para enganar o povo, não, e tira mais para si. Veja a riqueza de todos eles. Vejam as riquezas. E aqueles que pregam, os que estão aqui embaixo, recebem uma certa quantia, segundo algumas informações, segundo algumas denúncias, eles pagam para que as pessoas o apoiem. Estes, enquanto são úteis, estão sendo beneficiados. Portanto, precisamos, meu irmão, saber o que é a ideologia comunista e socialista. Em Atos, no capítulo 4, 34, ele nos diz e nos narra a seguinte: não havia pessoas necessitadas entre eles, pois os que possuíam terras ou casas as vendiam, traziam dinheiro da venda e colocavam aos pés dos apóstolos, que distribuíam segundo a necessidade de cada um. Por que eles não fazem isso? Porque eles não tiram a riqueza dele, a riqueza do seu Lula, a riqueza daqueles que têm ministros, deputados, senadores que fazem parte do comunismo? Por que eles não tiram a riqueza deles e não descem do seu salário? Não é tirar do povo não, porque eles têm uma verba extra para fazer doações. Eles não tiram do salário dele, do suor do seu próprio rosto, como os apóstolos faziam, como o povo de Deus fazia, e ainda hoje aqueles que são fiéis à palavra. Em Isaías, no capítulo 58, 7, ele nos diz: porventura não é também que repartas o teu pão com o faminto e recolhas em casa os pobres abandonados, e quando vires o nu, o cubras e não te escondas da tua carne. Aí é que está, meu irmão. Você faz isso? Porque eles não fazem. E se puder sugar o seu sangue, eles sugam. Amado, abre os teus olhos. Se tu és cristão, estás seguindo um pastor comunista ou seguindo o comunismo, sai fora, porque estás no caminho errado. Verdadeiro é aquele que doa com o coração e não por ordem. Por que não distribui o que é deles? Lembro-me de um presidente que nós tínhamos, e certamente alguém invadiu a fazenda dele, esse tal de MST, invadiu a fazenda desse presidente. Em menos de 24 horas, a Polícia Federal chegou lá e retirou, expulsou todo mundo debaixo de pancada.
debaixo da força. Vê se quando invade uma fazendazinha, e o fazendeiro vai ter que gastar dinheiro com advogado, com isso, com aquilo, espera um tempão, e eles para saírem destroem tudo, queimam tudo, rebentam tudo, deixam a destruição e o prejuízo. É preciso abrir os seus olhos, você é de Deus, não é de Satanás. Você é de Deus, escolhido, lavado pelo sangue de Jesus. Você não pode, não tem como ser um comunista. Um cristão não pode ser comunista. Se você é crente, eu fico calado. Se você não lê a Bíblia, não conhece a palavra, eu fico calado. Se o seu pastor prega o socialismo, o comunismo, saia fora dele. Não é igreja de Deus. Deus não está neste lugar. Em Jó, capítulo 31, 19, ele diz: não dando o seu dinheiro à usura, não emprestando, não recebendo demais, desviando a sua mão da justiça e fazendo verdadeiro juízo entre os homens. Viu? E o homem. Nós temos que ser justos. Se nós temos, não emprestamos, damos. Quando necessitar, também não vamos dar para ficar com fome. Mas é necessário que tenhamos um coração liberto, cheio da glória de Deus, cheio do poder de Deus, cheio de virtudes. Portanto, meu amado, há necessidade de conhecermos a Deus. Vejam bem, não dando o seu dinheiro à usura, emprestando com juros. No entanto, o comunismo, o socialismo busca impor um regime onde as pessoas que possuem mais recursos tenham estes recursos confiscados, tirados, roubados, a fim de dar a outras pessoas supostamente necessitadas. São pessoas do seu partido, do seu caminho, das suas ideologias, que não querem trabalhar, são vagabundos, ficam recebendo o dinheiro do governo, que não é do bolso do governo, é do meu bolso, é do seu bolso. Né? Portanto, a Bíblia também nos diz e continua a nos despertar. Não devemos roubar. Êxodo 15. A Bíblia também diz que devemos trabalhar ao invés de tentar tirar os bens de outra pessoa. Temos que o suor do nosso rosto. Temos que ganhar o nosso alimento com dignidade, com honra. Isso sim. Ainda em Levítico, capítulo 9, a 11, nos diz: quando também fizerdes a colheita da vossa terra, o canto do teu campo não cegarás totalmente, nem as espigas caídas colherás a tua cega. Por que ele não manda apanhar essas espigas caídas? Porque havia os pobres que vinham colhendo os seus alimentos. No versículo 10 ele diz: semelhantemente, não rabiscarás a tua vinha, nem colherás os bagos caídos da tua vinha, para deixá-los aos pobres e aos estrangeiros. Eu sou o Senhor vosso Deus. Não furtareis, nem mentireis, nem usareis de falsidade, cada um com o outro ou com o seu próprio próximo. Desperta, meu amado. Deus te chama, Deus te convida a ser realmente integrante das suas fileiras. Deus é maravilhoso, é abençoador. Ainda em Mateus capítulo 19, 17 e 18, ele disse: por que me chamas de bom? Não há bom senão um só, que é a Deus. Se queres, porém, entrar na vida, guarda os mandamentos. E disse-lhe ele: quais? E Jesus disse: não matarás, não cometerás adultério, não furtarás, não dirás falso testemunho. O que você vê é isso. O homem foi proibido, foi condenado em 3 instâncias e foi praticamente absolvido, lhe restituíram todos os direitos. Enquanto um que buscam condenar por ser honesto, por ser digno, por ser honrado, está perseguido, alicerçando a sua vida, sufocando o homem.
por ser honesto. É preciso nós abrirmos os nossos olhos e vermos a verdade, porque a verdade é que nos liberta. A verdade é que nos mostra os caminhos que devemos seguir. Em Efésios 4:28 ele nos diz: o que furtava, não furte mais, antes trabalhe, fazendo algo de útil com as mãos para que tenha o que repartir com quem estiver em necessidade. Está em Atos capítulo 20, 25, ele nos diz também a mesma coisa: não furtarás. Em 1 Tessalonicenses capítulo 4, 11, e procureis viver quietos e tratar os vossos próprios negócios e trabalhar com vossas próprias mãos, como já vos tenho mandado, para que andeis honestamente para com os que estão de fora, e não necessiteis de coisa alguma. Não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais como os demais, que não têm a esperança. O cristão tem esperança, tem fé, tem certeza da vitória. Mas você que está seguindo o comunismo, você está perdido. Você está nas trevas. Até outra vez nos encontrarmos, que Deus continue te abençoando abundantemente. Em nome do Senhor Jesus, os santos dizem amém. Em nome de Jesus, amém.